Quando eu recebi essa proposta, é que na verdade isso começou a se manifestar. Tanto é que em 6 meses eu incorporava... Aí começou a incorporar. Em 6 meses eu incorporava todas as minhas entidades e já estava à frente de alguns trabalhos. É porque era a hora, né? Era o momento. Bom, então a gente está aqui no Quebrando a Caixa mais uma vez, para quebrar a caixa, dessa vez com uma outra grande mestra minha, a Jaqueline Caldarte, mais conhecida como Jaque aqui em Canoas. Faz um grande trabalho aqui também, ministra ali a Casa do Luz de Aruana, uma grande casa universalista. E a gente vai conversar sobre Umbanda, né, que tem muita coisa, muito paradigma em cima da religião Umbanda, e eu não conheço alguém mais especializado que a Jaque para poder falar sobre a Umbanda. Então, antes de nós entender o que é Umbanda, eu queria que falasse um pouquinho de ti, Jaque. Quem é a Jaque, os trabalhos que tu faz, as pessoas que tu movimenta, né? Como é que começou toda essa tua busca por espiritualidade? Poder compartilhar com o pessoal quem é a Jaque. É interessante, né? Uma pergunta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, né? Mas seja bem-vindo em qualquer horário. Muito obrigado, Matheus, pelo convite. Espero que a gente possa aprender e compreender junto um pouquinho sobre essa vertente religiosa, né, que aqui se denomina Umbanda. Mas meu nome é Jaqueline Caldarte, eu sou paulista, nascida e criada lá, e a minha caminhada espiritual junto à Umbanda iniciou quando eu tinha 25 anos. Eu fui visitar uma amiga que tinha uma casa de Umbanda, e lá recebi um convite, um desafio, sabe Deus, naquele momento foi assim que eu entendi, que eu devia ir botar minha roupa branca e ir trabalhar. E como sou uma pessoa muito determinada, fui, e a partir daquele momento eu comecei a me envolver nesse conhecimento e nessa prática, e isso tomou conta da minha vida. Isso me tirou de algumas adversidades que com certeza eu iria passar. Porque a mediunidade bem trabalhada, ela nos ajuda a ter força e entendimento para caminhar. Então fazem 30 anos, fez agora, tá fechando 30 anos esse ano, que eu tô nessa caminhada da Umbanda, e tem sido uma honra. Foi lá que começou, eu trabalhei em São Paulo, na casa... A Umbanda que começou mesmo. Eu nunca estive em outra casa, eu nunca trabalhei em outra casa, eu fui... Nem em casa espírita. Não, eu sou católica, nascida, batizada, casada, só não fui ainda, não fiz para extrema-unção quando eu morri. Mas todos os ritos da Igreja Católica eu já passei e acho maravilhoso. Como a gente sempre fala, a gente não tira nenhuma religiosidade ou rito, né? Sim. A gente só acrescenta. Né? E aí eu comecei uma busca através de mediunidade, assim, desde aquela época já, então, ou foi uma coisa que foi... Como muitos de nós hoje, né? A mediunidade é uma sensibilidade extrafísica com o mundo que está fora de nós, todo mundo tem. Né? Isso é da natureza do ser. Mas eu não me dava conta dela. Eu sou uma médium ectoplasta, eu produzo muito ectoplasma, como muitos de nós, e desde muito jovem... Que é ectoplasma? Ectoplasma é a energia que as nossas células geram, e é com essa energia que a gente exuda do nosso corpo através do plexo solar, e que a gente faz curas, passes, prana, reiki, essa energia quase física que todos nós emanamos, que acaba fazendo todo o trabalho de magnetismo que a gente conhece, né? Falando isso de uma maneira muito simplista, óbvio, né? Desde jovem eu tinha alguns fenômenos que aconteciam, mas eu não dava conta. Exemplo, quando você chega num lugar e você tá feliz, você não acaba contagiando todo mundo? Sim, porque você é um médium ectoplasta. Sim. Se você tá raivoso, que tudo fica contaminado, então, eu já tinha isso desde cedo, mas não me dava conta disso, né? De chegar nos lugares, de mudar o campo como estava, mas eu não me dava conta. Manifestações mesmo mediúnicas e espirituais, de incorporação, eu nunca tive. Até porque essa não era a minha função, nem aquilo que eu precisava experimentar. Eu nunca tive nada. Aos 25 anos, quando eu recebi essa proposta, é que na verdade isso começou a se manifestar. Tanto é que em 6 meses eu incorporava... Aí começou a incorporar. Em 6 meses eu incorporava todas as minhas entidades e já estava à frente de alguns trabalhos. Porque era a hora, né? Era o momento. Mas sabe que a mediunidade, ela não está ligada
a incorporação. Sim, As exatamente. pessoas é que vinculam mediunidade à incorporação. Ao contrário, mediunidade é toda a sensibilidade extrafísica, seja ela intuitiva, né? Seja ela perceptiva, né? Porque o sensitivo ele sente no seu campo, no seu corpo, né? Quando ele entra no lugar e ele sente aqueles arrepios ou alguma sensação, quando vem na mente dele uma informação, esse é o médium sensitivo. O intuitivo ele recebe como uma vozinha, né? Normalmente por trás do nosso ouvido, né? É mais o médium intuitivo. Então a mediunidade, Kardec discrimina já nas literaturas 28 tipos de mediunidades diferentes. Sim, universo. Isso que já está catalogado, né? E Kardec faz, ó. Caminhou, né? Agora a gente está quebrando a caixa. 150 anos já tinha toda essa codificação, imagina hoje, né? Sim. A amplitude que tomou essas informações a respeito da mediunidade. E eu passei 10 anos aí em São Paulo, né? Voltando aí para minha história mediúnica, fazendo já um trabalho já na e aí na verde, tomando na cabeça, da vida. Eu tô tomando ainda. Aprendendo. Tô tomando ainda, né? Não tem nenhum lado maduro ainda, né? Estamos aprendendo. E um momento é que uma das médiuns da casa intuiu que ela deveria ser Luz de Aruanda, porque Aruanda quer dizer céu. Esse nome então já vem contigo de adiante. Isso, lá de trás já. E a casa aqui, e a casa aqui, tu começou junto no trabalho? Sim, fui eu que fui desde o início ali. Isso aí. Mas é um movimento, né? Consegue movimentar bem as coisas, né? Porque a casa ali, cada semana tem gente nova ali, tu pergunta quem é novo pela primeira vez, levanta a mão, né? Então, aí eu quebrei em São Paulo. Aí eu quebrei financeiramente e eu e meu esposo decidimos mudar mesmo a nossa história. A gente andou por Santa Catarina até que chegou no Rio Grande do Sul. E aí, nessa oportunidade, né, isso já fazem 20 anos, agora em setembro, 28 de setembro, fez 20 anos que vim. E aí a gente alugou uma casa. Era muito interessante. Pra fazer o trabalho. Não. Pra ficar, pra eu morar. Me mudei, né? Meu marido arrumou um trabalho, eu me mudei. Um mês depois mudou para casa vizinha a Mary Suzana. E aí nós fizemos amizade e na minha garagem eu já fazia às quartas-feiras, eu, a minha filha e a Eusébia, uma amiga nossa, nós fazíamos evangelho. Temos uma velhinha, um copo de água, fazemos uma oração juntos. E quando eu conheci a Mary, isso começou a tomar corpo. Né? E aí a gente começou, instituiu mesmo um dia de atendimento, era uma quarta-feira à tarde, uma quarta-feira à noite. A gente começou a atender pessoas, dando um passe, era só eu. Eu que conversava, eu que dava passe, eu que fazia consulta, eu que fazia trabalho, era só eu. Eu nem queria... que nem eu no Quebrando a Caixa, que grava, filma, edita, roteiriza, isso aí. Mesmo. E era só eu porque eu não queria médiums. Porque ter médiums, ou ter grupo dá trabalho demais. Dá trabalho, né? Mas não e até alinhar a coisa com as pessoas certas. É uma coisa que normalmente quando acontece surge espontaneamente, naturalmente, né? Porque se tu tenta forçar parece que não dá. Então, eu não queria esse compromisso, não queria, né? A responsabilidade era minha e a gente começou em fevereiro de 99, né? Então agora em fevereiro a Casa Luz de Aruanda faz 20 anos. Nós começamos lá na minha garagem. Recebia 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, até que eu me mudei, que aí a garagem, que era o nosso espaço. Gratuitamente. Todas as nossas atividades sempre foram gratuitas. Mas aí já começou a agregar pessoas, já tinha uma ou outra que já estava junto, que já começou a participar. Quando, em maio de 2000, que eu mudei de casa e eu fiquei sem a garagem, nós tivemos que alugar um lugar. Onde a gente ficou anos, né? Nós pegamos uma partezinha, nós tínhamos uma loja lá, eu, a Mary e uma amiga nossa. E a coisa tomou a proporção que é hoje, assim. Em um ano, lá nesse novo endereço, nós já atendíamos 100 pessoas e aí conseguimos com a prefeitura um terreno, mas foi tudo construído por nós. Foi construído o primeiro andar e segundo andar com a ajuda da comunidade, com o apoio dos trabalhadores. Então daí nós mudamos para lá, ficamos lá até 2008, conseguimos o terreno, construímos em 14 meses aquela obra que você conhece. Linda, maravilhosa. Isso, hoje nós atendemos em média de 1.000 pessoas. Que me abriram a oportunidade de conhecer a Umbanda, né? Porque a gente é resistente com a Umbanda.
Hoje até que não mais tanto, mas na época que eu comecei o meu trabalho ali, com 18, 17 anos, os próprios espíritas às vezes tinham um certo receio. Não, ainda né? tem. E ainda tem. Ainda tem muito, né? Ainda tem. E aí lá foi o lugar que um amigo meu, o André até, que é terapeuta tântrico, me disse, vai lá. André Lodge. Olha aí, ó. Ele me falou, vai lá, que lá o trabalho é forte, é bom, é do bem, o negócio. Eu vou ir, eu sempre fui, nunca me prendi, fui, conheci o trabalho lá do pessoal, já me abriu, já conheci a Jaque. Dali eu já fui aluno da Jaque depois, na última turma dela de psicoterapia reencarnacionista. Isso. Já consegui trocar uma intimidade e a gente se conhecer. E a Umbanda. E a Umbanda. E a Umbanda. Pois é. Assim, por que não o espiritismo e mais a Umbanda? Por que esse é mais, então, mais pra ti? Esse é o diferencial mesmo da Casa Luz de Aruanda. Não é a Umbanda nem o espiritismo, é todas elas. Esse é o nosso grande diferencial. Então assim, vamos começar com a Umbanda. Eu acho que é mais aberta também para poder fazer isso. Vamos começar com a Umbanda, né? Já que é uma coisa que você quer desmistificar. A Umbanda é um conceito muito, muito antigo. Quando você faz estudos mais profundos, no sentido de buscar a história do mundo, a gente entende e compreende que a Umbanda é um rito da natureza. Quando você vai estudar algumas línguas, que são as esquecidas, a gente vai chegar até a Umbandã, que vai contar toda a história desde o princípio disso. Então a Umbandã quer dizer as leis divinas. E ela coloca que cada ser, cada orixá tem uma frequência e uma virtude. Orixá não é um ser, ele não viveu na Terra. Orixá, na verdade, ele é uma frequência que está manifestada na Terra desde o princípio dela, que é o que a consciência divina colocou para nós, para esta humanidade, como forma de despertar, ativar, reconhecer aquilo que na verdade já está em nós. E a ligação dos orixás com o Preto Velho, Caboclo, Exu, Pombagira. É uma outra coisa. É uma outra coisa. Vamos só alinhar. Quando você falar em orixá, você não está falando em alguém que nasceu ou viveu na Terra. Um espírito. A Iemanjá, aquela mãe protetora, acolhedora. Esses são os orixás. Esses são os orixás. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Então, por isso que como se fossem os deuses do hinduísmo. Exato. Os deuses na verdade, dos egípcios. Se você for fazer essa conexão, o mesmo Deus, Shiva, por exemplo, que se chama com o construtor e o destruidor, não é isso? Você pode comparar um Xangô e um Ogum. Xangô é o deus do raio, né? O deus da justiça, que se ele precisar movimentar tudo para implantar a justiça sincera. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Por exemplo, se a gente for usar também no hinduísmo, né, ou no budismo, aí vai depender a mestra Kuan Yin, que todo mundo utiliza como a da compaixão, em cima de uma flor de lótus em cor violeta, lembra? Nanamurke. É quem decanta toda a dor e todo sofrimento. Só para ficar bem claro, os orixás que estão ligados à nossa mediunidade nada mais são do que frequências, né, planetárias que estão relacionados aqui com a natureza, com o universo. Com a natureza, com o universo e com as virtudes da grande consciência. Exemplo, Oxalá trabalha a nossa fé. Xangô trabalha a justiça. Assim como lá no hindu, Ganesha é a prosperidade. Exatamente. Olha que interessante, se você vai fazendo esses links, né? Ogum é força, as mães todas dentro de Iemanjá é geração, tudo aquilo que é criado e gerado tá pelas mães, né? Iemanjá. Interessante, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Interessante, né? Porque eu tô muito no Oriente nesse momento da minha vida, meus estudos estão muito focados no Oriente. Mas se você vir por lá, você vai ver que não tem diferença. Exatamente. Abaluaê, Orimá, Orimá, Abaluaê, ou... Só que agora falar do Oriente é bonito, né? Ó, os budistas, né? E aí a Umbanda que tá aqui, raiz brasileira, a gente vai deixando de lado, né? Já que sobre os espíritos da Umbanda, que trabalham pra Umbanda, né? Que às vezes as pessoas, elas estão acostumadas só com o centro espírita, querem só os grandes avatares incorporando, os médicos, os intelectuais, e aí quando vê um espírito ali falando, se movimentando de uma maneira diferente, gera um preconceito. Quando você conta a história da Umbanda, aí você já esclarece alguns pontos, tá? Dessa sua pergunta. Isso sempre esteve manifestado
Desde que o mundo é mundo, os espíritos se manifestam de formas diferentes. Então a manifestação dos seres e dos espíritos sempre aconteceu, não é uma novidade. O que Zélio Fernandino de Moraes fez em 1908 foi trazer isso dentro de uma linguagem brasileira, mas a Umbanda não é brasileira, a Umbanda é planetária. Do mesmo jeito que o hinduísmo não é da Índia, ele é planetário. Só foi descrito na linguagem dele. Há quem diga, os estudiosos das religiões antigas, que na verdade ela se dividiu em várias partezinhas. Quando o planeta se movimentou, aquele conhecimento se dividiu e foi para várias localidades. E aí cada um, conforme seu sistema, sua língua e seu entendimento, dividiu. Mas se a gente parar para ver, elas são uma só. Ainda continua sendo uma só e a Umbanda é uma delas. A diferença da Umbanda e outros conceitos é que a gente atua na limpeza e na proteção planetária do ser humano. Então, quando você fala em Umbanda, principalmente a ortodoxa, você vai estar falando em caboclos, que nem são índios, mas são seres que têm conhecimento de tudo isso e trabalham a nossa coragem, a nossa força, né? A nossa comunidade. Vai falar em preto velho, que é a hierarquia da sabedoria e da humildade, que são aqueles seres que trabalharam, nos serviram muito tempo, né? Sem pedir nada em troca. E vai falar das crianças, porque tanto os índios quanto os negros tinham filhos. E eles também morreram por causa disso. Já que eu tenho uma dúvida, assim, uma curiosidade da tua opinião, né? Sobre, às vezes, existe essa questão de que a Umbanda, ela não faz trabalhos em troca de algo. Não utiliza dos seres espirituais dela em troca de benefícios, que nem às vezes a gente encontra em alguns outros tipos de batuque, assim. Eu queria saber qual é a tua opinião sobre essas oferendas, essas questões que acontecem em troca de serviços a benefício próprio. Se tu é a favor, se tu é contra... Então vamos por partes. Dentro dos espíritos que trabalham da Umbanda, nós ainda temos ciganos, baianos, boiadeiros, marinheiros, que são seres também que estiveram manifestados no Brasil, espíritos que estão ligados ao Brasil e que continuam nos ancorando e nos amparando aí. E nós temos os guardiões, os Exus. Os Exus são os espíritos mais próximos aqui da Terra que colaboram. Todos nós temos um Exu nos acompanhando. E aí tem os quiumbas. O que são quiumbas ou Exus pagães? São aqueles que ainda não conhecem o bem e o mal e ainda estão prestando alguns serviços a pessoas. Não é a Umbanda, não é a nação, não é a cruzada, não. São espíritos que ainda prestam serviços a pessoas que entendem que podem usar esse processo energético para o seu bem próprio. Mas existe sempre lei, agravante e atenuante. Então essas pessoas irão sofrer ação e a sua ação, como tudo no universo. Se eu tenho raiva de você, se eu gero essa energia, eu sujei meu campo. Se você está de boa, nem chega em você. Não é verdade? Pois é, quem movimenta essa energia negativa para o outro, está deixando no seu campo isso. Eu até tenho alguns amigos, né, que trabalham com essa linha e eles fazem algumas coisas, não para fazer mal a ninguém, mas para a vida prosperar, para a vida fluir. O que acontece então? Eu não sei se isso é válido, se traz consequências. Vou explicar como é que funciona. Cada religiosidade tem a sua crença. O sentido da oferenda é oferecer o seu melhor. E o orixá recebe o melhor. Todo grão utilizado em qualquer religiosidade dentro da oferenda, grãos, fartura. Quando você tem grão, você tem fartura. Você pode plantar, aquela semente cresce, se desenvolve, amplia, não é verdade? Então, quando alguns conceitos utilizam alguns grãos, eles estão usando com uma função específica. E a cachaça? Fartura? Então, a cachaça, na verdade, tem a função de volitar. O teu aromatizador... A fumaça também. O teu aromatizador que você usa, ele não tem álcool. A função é queimar. Só tem que lembrar que os negros não tinham como queimar e volitar isso, eles não tinham o conhecimento, então eles usavam o álcool.
Eles tinham isso para volitar, para queimar o que estava negativo. O álcool não é a astringente de limpeza? Sim, sim. Pois é, só essa função dela. Nós é que bebemos. Nós Os espíritos não bebem o álcool. Eles usam essa energia para volitar, para queimar, para dissociar o que está negativado. Igualmente como as ervas. Um charuto bom, uma erva, um cigarro feito com erva mesmo, para também limpar. Quando você usa um sabonete de calêndula, tu tá usando o quê? Uma matéria da natureza sintetizada no sabonete. Então, se você pensar, os chás, as ervas que você usa, seja tudo que você utiliza da natureza. A Umbanda e as religiões afro-brasileiras, todas elas utilizam a natureza para o seu bem-estar, para a sua melhoria, não tem nada de negativo. Quem negativa? As pessoas. No caso, essas oferendas mais para os orixás, não para as entidades. Tem gente que oferece também para as entidades, né? Não é a minha prática. Nós não oferecemos. Que para os orixás, para mim, a minha opinião, para os orixás faz mais sentido, porque querendo ou não, tu gera uma egrégora, tu cria um campo. Isso, aí beleza. Agora, para os espíritos, eu já não sei, assim, né? O que o espírito vai precisar daquilo? Ele não utiliza. Na verdade, o que os espíritos utilizam quando você vê uma oferenda, seja de grãos, ou seja de frutas, ou seja de algo que tenha esses objetos, todas elas é uma forma de louvar aquele ser, agradecer. Por exemplo, um católico, ele vai na igreja, se posta de joelho e agradece pelo que o Deus ou aquele santo deu para ele. Você pega, mesmo no hinduísmo, você vê a pessoa indo lá, se postando na postura de lótus e fazendo uma meditação em agradecimento, em conexão, não é verdade? Ver o evangélico se juntar na igreja e fazer aquela aleluia, agradecendo ao Espírito Santo por tudo que conquistou. Qual é o problema de nós na Umbanda termos o nosso rito de agradecimento? Por que tudo tem que virar do mal? As pessoas falam mal porque elas não têm conhecimento nem de si próprio. Né? E elas gostam do misticismo. Então é muito mais fácil dizer que lá na casa de Umbanda da Jaque fazem o mal do que daqui a pouco olhar para si mesmo e ver que o mal está em si. Há pessoas que dizem que a Umbanda é involuída ou que a Umbanda é coisa de gente ignorante. O que eu entendo é que quando eu separo pessoas e digo que essa é melhor que aquela, eu acho pior do que ego, porque ego todos temos. O ego faz parte do nosso ser, a nossa personalidade encarnou. Nós descendemos para vivenciar o ego. De ter que se autoafirmar que é melhor. Então, é assim que as grandes guerras começaram. É assim que as grandes guerras planetárias começaram. Com eu dizendo que eu tenho a verdade. Então a Umbanda não quer e nunca quis ter a verdade. A Umbanda quer fazer caridade. Ela está pautada em fé, amor e caridade. O resto é coisa dos homens. Então, brigadão. Um abracinho, agradeço. Falamos demais. Não tem problema. Gratidão, meu filho. Eu agradeço. Aqui. Então, muito obrigado pela participação de todos. Não esqueçam de conferir a inscrição aí no canal, curtir o vídeo para ajudar a impulsionar esse vídeo para outras pessoas que têm interesse nesse assunto. Obrigado a Jaque, eu vou deixar aqui o Face dela aqui embaixo, os dados dela para quem quiser entrar em contato. Que ela também é terapeuta, ela nem falou das especialidades dela, das formações dela, mas a gente não precisa falar os rótulos que a própria essência já diz. Exatamente, o resto é rótulo. Então é isso aí, muito obrigado. Obrigada, gratidão a todos.